Olá Libra, tudo bem com você? Meu nome é Glauci e este canal é o Maia Multidimensional. Librianos, sejam todos muito bem-vindos aqui ao nosso canal e se você está chegando agora, por favor, já se inscreve, ativa o sininho para você receber informação quando a gente posta vídeo novo aqui no canal e já dá like nesse vídeo agora, porque assim você me ajuda muito. Librianos, feliz ano novo! Nós vamos fazer agora uma leitura para a temporada de Ano Novo Astrológico, que começa agora dia 20 de março, com o primeiro signo que é Áries. Então, nós vamos fazer agora essa leitura para ver aqui com a Cigana Esmeralda quais são as energias que estarão disponíveis aí para vocês para essa próxima temporada, até a próxima leitura, né? Que é a temporada de Touro. Então, vamos lá, Librianos. Que vocês precisam saber, qual a energia que estará disponível, quais infinitas possibilidades vocês terão aí, né? Para os próximos dias. Lembrando que é uma leitura coletiva para muitas pessoas, então pode ser que a leitura não fale com você agora. Não tem problema, tá bom, Libra? Tá tudo certo. Aí o que você vai fazer? Você vem aqui no canal e você assiste o vídeo referente à sua lua e assiste o vídeo referente ao seu ascendente, que com certeza vai ter uma mensagem, tá? E você pode assistir todos também e dar muito joinha, curtir muitos vídeos, mandar para todo mundo que você conhece, comentar bastante e eu já te agradeço por esse movimento, tá certo, Libra? Então vamos lá. O que os librianos precisam saber? O que os librianos precisam saber? Próxima temporada. Qual a mensagem? Qual o direcionamento? Signo de Libra. Opa, muitas cartas. Aqui já tinha caído... aqui já tinham caído duas, tá? Ó. Carta da Morte. Carta do Sol. Minha nossa. Tem uma transformação vindo para a tua direção. Uma baita de uma movimentação, né? 9 de paus. Mais uma. Aqui, né, Libra? Tá mudando tudo aí pra você, né? E se não tá mudando, vai mudar. Ou um desejo muito grande de mudança, né? Porque aqui tá no teu momento presente essa carta da morte. Então, ela vem falar muito de uma vontade que você tá de ver as coisas serem diferentes. 6 de pentáculos, os seus obstáculos. Futuro, uma carta. Linha do futuro para os librianos, uma carta. Cigana Esmeralda. Linha do futuro. Linha do futuro. Muitas cartas, eu vou pegar só a de cima, que é a carta da justiça na linha do seu futuro. E no fundo do deck a gente tem um 4 de paus. Misericórdia. Vamos lá. Libra, queridos. Momento presente, né? É essa carta aqui do finish, do fim, das rupturas, das insatisfações, dos desejos que a gente tem de ver as coisas acontecerem de outra forma, um desejo por mudança, vontade de fazer uma revolução na própria vida, né? E para muitos librianos aí, há alguns encerramentos de ciclo, tá? Existe um desejo enorme aqui, um desejo muito grande por uma mudança. Eu diria que vocês estão cansados de se defender da vida, cansados de se defender aí de algumas pessoas, cansados mesmo, sabe? Exaustos, vocês não aguentam mais. É como se vocês estivessem já há um tempo
brigando com a vida, brigando com as oportunidades que estão sendo apresentadas para você, sempre tudo complicado, sempre tudo uma luta. Você se sente sempre em luta, né? Você se sente sempre batalhando. É como se houvesse aqui sempre muito esforço da sua parte, ou por fazer alguma coisa acontecer, dar certo, funcionar, mas uma exaustão se faz presente aqui, né? E muito, é um fogo que queima aí dentro de vocês por algo novo. Vocês anseiam, porque aqui é como vocês sentem. E a carta do Sol vem falando daquele desejo que a gente tem de ser visto, de ser reconhecido, de estar vivendo outra vida, fazendo outra coisa. A ajuda que chega para vocês é o 9 de paus. É o 9 de paus. E o 9 de paus, eu não aguento mais. Eu não aguento mais. Eu tô realmente exausta de guerrear com a vida, de guerrear com as coisas, com as pessoas. Bom, isso tem muito a ver com vocês até. Seria quase que a tradução de quem vocês são aqui nessa leitura, né, Libra? Porque às vezes os librianos, alguns, né? Pode ser que não seja com todos aí que eu tô falando, mas alguns librianos vão se identificar com isso. Vocês nessa história de para não brigar com ninguém, para não criar conflito com ninguém, para que tudo esteja bem, porque tudo acaba sendo só por aparência, né? Vocês vão tentando conciliar tudo, tentando harmonizar tudo, e aí às vezes, cadê você nessa história, né? Você está sendo vista, você está sendo reconhecida, estão olhando para os teus desejos, estão olhando para o que você quer. Você está tão preocupada às vezes em agradar todo mundo e tudo ficar bem à sua volta, sem conflitos, sem confusões, sem estresse, que aí você se deixa de lado e internamente tem um cansaço aqui. Não aguento mais essa vida, não aguento mais isso. E aí tem a história do explodir, né? Que daí são as rupturas que estão aparecendo aqui, uma necessidade, uma vontade, tem um fogo aí que queima por mudança, você tem que manter isso em equilíbrio. A ajuda que chega para você é o 9 de paus, vem dizer para você que sempre tem uma saída. Você não precisa estar nesse lugar de autossacrifício, basta que você olhe para aquilo que é o seu desejo. Você quer celebrar o quê? O que você gostaria de estar celebrando nesse momento? Então, é se posicionar mais, né? Porque a carta do Sol, ela tem uma regência de Leão, e Leão, signo de fogo, ele vai lá, ele tem coragem, ele faz as coisas acontecerem, ele sai de cima Aliás, Leão não fica em cima do muro, né? Tem esse lance, que às vezes os leoninos ficam em cima do muro com essa história de não querer se posicionar para não brigar com ninguém, ficar sempre ali e tal, bem com todo mundo. Mas aí, de repente, tem um chamadão aqui para vocês começarem a botar alguns movimentos aí com uma certa dose de coragem, usa esse fogo aí que tá queimando por mudanças e realmente manifesta isso, faz acontecer, né? A área dos seus desafios é um 6 de ouros, então existe sim uma vontade de um reconhecimento, de vocês serem reconhecidos. Isso pode ser uma relação, isso pode ser um local de trabalho, né? Se for uma relação, vocês podem estar vivendo uma história aí que, tipo, aparentemente está tudo bem, mas dentro de vocês não aguentam mais algumas coisas, né? Ou ser a única pessoa que faz as coisas andarem, funcionarem. Vocês estão querendo que as coisas externamente ter mais parceria, ter mais comprometimento na relação, né? Então existe, assim, um desejo por mudar tudo aí. Desse jeito não dá mais, é como vocês se sentem, né? Desse jeito não dá mais para continuar. Mas também precisa que você fale, precisa que você saiba comunicar, que você se expresse,
Porque às vezes o entorno de você não tem bola de cristal. Então, às vezes, aquela dose de coragem leonina, do ímpeto, do fogo, de chamar as pessoas na chincha e dizer e botar os pontos nos is, né, Libra? Se isso for um local de trabalho, é a mesma coisa. O que você tá aí levando nas costas? E aí, no final das contas, estão deixando de reconhecer o que você faz, o seu trabalho, suas qualificações, mas você está comunicando pro teu chefe que você não queria estar fazendo aquilo, queria estar fazendo outra coisa, que às vezes você tem talento para uma outra coisa e aquele serviço não tem muito a ver com você, mas você pode ser remanejada. Você pode ir para um outro lugar, você gostaria de ir para um outro lugar, ou para muitos leoninos aqui, vocês com essa história de tanto conciliador, às vezes estão carregando colegas de trabalho nas costas. E aí vocês cansados já fazendo serviço de todo mundo, porque aqui vocês estão desejando, né, um reconhecimento. Muitos aqui no local de trabalho, por exemplo, podem estar fazendo em conjunto uma atividade, mas na hora de levar os louros não é você que está levando. E aí você está cansado de fazer serviço para todo mundo e na hora de ter reconhecimento não é você que é reconhecido, né, Libra? E aí você não fala, vai deixando as coisas acontecer, vai deixando as coisas serem assim. O que te falta? Coragem? Às vezes o libriano precisa buscar em leão, né, essa força. Vocês querem isso dentro de vocês. Vocês queriam que as coisas fossem diferentes. Vocês queriam estar celebrando. Olha só que gerundismo, né? Mas olha o que eu tenho no fundo do deck. Eu também tenho uma carta que me fala de celebração. Então, o que te impede de celebrar de verdade, não só como um desejo, mas como uma realidade, aquilo que você gostaria? E aqui, ó, como tem uma vontade por movimentos rápidos, você tá doido para que as coisas sejam diferentes aí, né? Na linha do seu futuro, a gente tem vocês, Libra, com a carta da justiça. E aí, a vida tá justa para você? Você acha que a balança tá certa? Tá pendendo pro lado certo? A justiça tá rolando? Tá justo tudo aí à sua volta? Tá justo com você esse comportamento? A vida tá justa? Mas lembrando que ela depende de mim, quando eu paro de ser a grande conciliadora e me posiciono e dou voz àquilo que precisa ser dito, falado, comunicado, expressado, né? Porque aqui, ó, a carta da justiça, ela fala da dualidade, né? Olha, veja que na balança a gente tem um gato preto e um gato branco, e os dois estão guerreando. É a grande simbologia do bem e do mal. O que precisa, a verdade, né? E o que está oculto, o que precisa ser revelado. Que às vezes sou eu que estou fazendo sozinha essa relação dar certo, que às vezes sou eu sozinha que estou fazendo esse trabalho funcionar, esse setor acontecer. Eu faço, não sou reconhecido, meu chefe ainda, que às vezes, né? Desculpa a palavra, tem menos qualificação às vezes até que a gente, mas a gente está ali naquela condição de, né, de subalterna, e aí faz, e o cara nem para dar o crédito de alguma coisa pra gente. Tem muita coisa rolando aí, é uma leitura coletiva, né, gente? Vamos lá, baralho cigano, signo de Libra, o que os librianos precisam saber mais, Esmeralda? Qual a mensagem, direcionamento? Vamos ver a fofoquinha que tem aqui pra vocês, Libra. Ah, porque eu adoro quando cai no chão. Gente do céu, eu vou dizer uma coisa pra vocês. Cartas que têm saído para todos os signos. E eu embaralho antes de começar a leitura, embaralho durante, mas assim, ó, um chamado muito grande para a espiritualidade, para todos os signos. Essas cartas juntas assim têm saído muito.
Carta da Estrela, presença de Santa Sara. A espiritualidade aqui comunicando que tá com vocês, que olha por vocês. Basta que vocês se comuniquem, que vocês abram o coração, que vocês peçam, que vocês mantenham um estreitamento com a sua família de alma, com o seu anjo da guarda, com seus guias, mestres e mentores, né, Libra? A gente tá num momento aí planetário que ou a gente está alinhada com a espiritualidade ou a gente não vai muito longe. Começa as coisas, a água bater na bunda, literalmente, sabe? Para quem a gente é, para o que a gente realmente deseja, para a gente começar a olhar com comprometimento para a nossa vida, se a gente está vivendo a vida que a gente queria, o que a gente precisa fazer para estar vivendo a vida que a gente queria. Certas coisas que não funcionam mais na nossa vida, não vai mais ter como a gente empurrar com a barriga. Não é à toa que você está sentindo essa vontade louca por mudança, por fazer alguma coisa diferente, por viver diferente, fazer ajustes aí na sua vida, no relacionamento, no seu trabalho. Essa exaustão não vai poder ser para sempre, Libra. Tem uma hora que a gente é chamado na chincha a se comunicar aí com a nossa verdade interna e manifestar, e falar, e comunicar. As pessoas não têm bola de cristal, sabe? Às vezes a gente também se coloca muito num lugar que a gente quer que o companheiro adivinhe o nosso desejo, né? Ah, eu não sou agradada pelo meu companheiro, mas às vezes ele não sabe, ele não tem tato. Às vezes não custa nada a gente ter uma DRzinha prazerosa, né? Aquela coisa de tipo, ó, vem cá, vamos conversar. Eu não curto isso. Que tal se fosse assim, assado, no trabalho, chefe, olha só, eu tenho tanto curso bacana. Como é que eu posso ser mais contribuição aqui? Como é que eu posso fazer para eu ter um aumento de salário? Estou trabalhando tanto, tantas horas, os projetos eu estou apresentando. Saca? Adapte aí para tua realidade, cara. Mas é esse o chamado que a vida está fazendo, né? A carta da lua convidando a gente a validar a nossa intuição, quem a gente é, a nossa verdade, as coisas que a gente bota para debaixo do tapete, tem que vir à luz, né? As coisas que a gente tem desejo lá dentro, que a gente fica botando para dentro do tapete, não dá mais para continuar, galera, não tem mais como. Mais uma carta, Esmeralda. Esmeralda, mais uma carta para Libra. E no fundo do deck, ó, desceu aqui a carta da raposa e desceu aqui no fundo do deck a carta do coração. Tem um quentinho no coração, uma vitória, tem uma comemoração, tá? Que vai trazer bastante alegria para vocês, mas precisa que vocês façam movimentos aí, né? Ó, no fundo do deck. Agora precisa de astúcia, inteligência, estratégia. Usa isso a seu favor. Usa essa aptidão que vocês têm, essa qualidade de serem grandes conciliadores, né? Usa isso a seu favor para correr atrás das coisas que você quer, com esse jeitinho, né, que vocês têm, né, de saber como falar com as pessoas, a coisinha venusiana, acolhedora, gostosinha que vocês librianos têm, né, de falar, de comunicar no relacionamento, no trabalho. Astúcia, inteligência a seu favor. Usa isso para você, para as coisas funcionarem para você. Tá? Não permita mais que algumas pessoas comam pelas beiradas da sua vida. Às vezes vocês estão vendo que alguma coisa não tá fluindo mais, não tá funcionando mais, não é mais como foi falado para você, o companheiro não é mais o mesmo, o trabalho não te preenche mais, né? A raposa fala muito isso pra gente, que às vezes as coisas não é bem daquele jeito. E vocês aqui já estão notando isso, já estão sentindo isso.
Valida seu coração, valida seu sentir, valida o que você quer, comunica a sua verdade, não bota mais nada para debaixo do tapete. Se vocês estão vendo, tem coisa aí que não é mais como era antes, que não te preenche mais, que não faz mais sentido para você. Vamos comunicar, vamos ajustar, tá? Porque tem sim uma celebração para vocês. Quando vocês fazem o movimento certo, ó, quando vocês fazem o movimento certo e essas cartas estão no fundo do deck, tem celebração, claro que tem. Olha aqui, ó, se não tem. Coragem, Libra! Coragem, Libra! Eu desejo que vocês tenham uma excelente temporada. Já dá like nesse vídeo agora, antes que você esqueça. Um beijo enorme. Nos vemos aí numa próxima oportunidade. Tchau!